professor, na última aula, tu tinha feito umas modificações na aula, mas que não estava na PS. Não E tá, aí, o não? que acontece? Como geralmente você, às vezes, pede um exemplo, alguma coisa, eu até te passei um e-mail aí agora, antes de entrar na aula, para Tá. ver se, de repente, tu quisesse dar uma olhada aí, conforme tu Não, tá, faz eu nas dou... outras aulas. Tá, E aí eu coloquei lá, acho que ficou faltando alguns dados, entendeu? E aí eu complementei, a gente pode até ver aqui na aula aqui. tá, peraí. Eu só tenho que... Depois eu vou dar, deixa eu ver. Ah, tu mandou aqui mesmo, a PS. Peraí. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem também. Peraí. Aí tava faltando alguns dados ali, eu coloquei. Ah, tá, aqueles ajustes que eu fiz na aula não foi, né? Isso. Aí essa parte aqui, aonde tá? Beleza. Aqui é de 100 números entre 0 a Beleza, 200. Esse beleza. 0 a É, eu 200 lembro, não eu mudei isso. Tá. Não, eu vou mudar de novo lá então. Beleza. Aí eu até te mandei para ver se o raciocínio é esse aí mesmo. Eu sei que tô, mano. É aquela que, porra, te ajudando aí, né, pessoal? Mas, pô, dá uma moral aí, dá aquela olhada marota, eu já Já tô. tá aí, né, professor? Já dá logo Tá uma olhada. fazendo nada! Já, É, pô. Já dá uma. Ah, é isso aqui mesmo que eu queria. Show. É isso. é. Isso aí. Beleza. Show. Beleza. É isso. Tá perfeito. É isso mesmo. Ah, tu tirou um print da minha live, foi isso? Tirei um print para te mostrar que estava faltando aqui o dado aqui. É, professor. Caralho, isso que é prova mesmo. Pô. Aquele negócio. Ai, professor, temos provas aqui de que o senhor mudou o negócio. Não vai dar de maluco, não, né, professor? Porra, vai dar de maluco? Não, beleza. Show. Beleza? Mas o Eu vou complemento tá mudar. correto, é isso mesmo, né? De 0 a Tá 200. certinho. Isso aí, tá Não, certinho. beleza. Eu vou mudar lá, tá, galera? Eu achei que eu não devo ter salvo o arquivo na hora de. Eu mudei e esqueci de salvar, provavelmente. Aí eu vou mudar pro que tá aqui no dele. Ah, quem já fez? Pô, a pessoa já fiz. Não tem problema. Entrega como o antigo que eu não vou descontar, não. É só que o antigo é um pouco mais difícil. Mas quem já fez não tem problema. Porque o antigo eu acho que eu pedia 2 séries, tá? Mas aí, beleza, não tem problema nenhum, não. Tá, eu vou mudar lá. Ah, mandou, Karine? Ah, beleza. Eu vou. Ô, professor, agora não são 2 séries mais, não? Não, eu tinha facilitado durante a aula, mas acho que o arquivo que eu facilitei, eu não mandei o arquivo fácil, eu mandei o. Eu acho que eu não salvei. Vai ser uma série só, nesse novo. Que vai Tá. custar, vai ser igual o trabalho que eu lhe mostrei aqui É do de Etel. 0 a 100, só que a gente tem que colocar 200 números, não é isso? Isso, e são 4 classes. E. 4 classes? Isso. E aí tem que achar Isso a é no probabilidade de PS? ser menor do que 20. Isso é APS, Ah, isso é APS. APS, isso APS. Tá. aí. É porque tem uma que o senhor não pede para dividir em classe. Só que aí o que eu fiz? Acho que é na Tem que contar prova, eu acho. os números menores do que 30 e depois ver a frequência e fazer a probabilidade, não é isso? Sim, isso aí, tá certo. Tá. Isso aí. Tá. Ah, eu lembro, acho até que eu te respondi no. É verdade, eu lembro, é verdade, isso aí. Tá Foi? certo. Tá. Eu acho que eu te Mas respondi aí no eu, Ava. eu coloquei assim, a frequência de 0 a 30, eu coloquei, perdão, fiz 0-30, né? Aí vi a frequência, depois eu fiz a probabilidade. Beleza, tá certo. Tá bom, obrigada, professor. Ô, Nada. professor, vai mudar de 5 classes para 4? Tá em 5? Eu não vi ali. Então é 5, foi Não, mal. é 5, é Falei errado. 5. É cinco. Eu falei errado. São 5 classes. Não, Eu tranquilo. vou botar exatamente o que tá ali. Fica tranquilo, eu vou botar exatamente como tá Ah, ali. não, beleza. Senão teria Beleza? que mudar, valeu. Não precisa mudar nada, não. Vou botar como tava ali, como eu deixei na aula passada, que realmente eu não salvei, o arquivo deve ter ido antigo, que tava um pouquinho mais difícil. A Thaísa, quem fez com 2 séries, tá, depois manda assim que eu dou uma olhada assim. Eu só vou dar um conteúdo hoje, tá? Que aí a gente já dá uma adiantada até para a prova, que é a correlação, que é uma das paradas da prova, e de repente no final da aula, acredito que acabe relativamente rápido. Aí no final da aula eu dou uma olhadinha. Show? Te mandei e-mail e você não me respondeu.
Ah, foi mal, desculpa, Karine, desculpa mesmo. É porque eu vi um outro e-mail que eu fiquei mais assustado que eu tinha postado a APS 2 vezes. De repente eu postei a nova e a antiga, deve ter me enrolado na hora de postar de vocês. Desculpa, gente, desculpa mesmo. É, Enfim, eu posso dizer, é porque é enrolado, mas aí eu que me enrolei, eu que deveria ter feito certo. Mas aí pode deixar que eu vou ajustar lá, tá? Vamos lá, galera. O que que a gente vai ver na aula de hoje, então? Na prova, não sei quem já viu a prova, tem um exercício que um exercício que é da aula passada, basicamente, que é probabilidade, né? Um exercício de distribuição normal, que é da aula passada, ou seja, já tem dois exercícios da prova que a gente já viu. Um é de distribuição normal, que é basicamente o que a gente fez na aula passada, que é fazer um histograma e ver se é distribuição normal. Outra é de probabilidade, que a gente já tinha feito na aula retrasada. Hoje a gente vai ver uma coisa chamada correlação, que é outro exercício da prova também. É quase um exercício da prova por aula, ok? Então, só para vocês saberem, tipo, eu sei que vocês vão falar, então grava, professor, grava! Por favor, grava. Não, pode deixar, já tá gravando aqui, até olhei já. Ontem tinha uma aula que não tava gravando. Professor, desculpa, entrei na Fala. aula com atraso Oi. e eu só não peguei a parte que você falou que são 5 classes, sim, mas que você ia pedir só um aleatório, é isso? Ou eu entendi tudo errado? Então, vamos lá. O que acontece? Tem uma PS que está postada lá, só que essa PS está um pouquinho mais difícil. Eu tinha ajustado ela em sala Sim. na semana passada para ficar mais fácil. Só que provavelmente eu não salvei o arquivo, eu fiz alguma merda, alguma cagada, aí na hora de postar veio o antigo. Então eu vou postar esse novo aqui depois da aula, eu vou ajustar ele e vou postar um novo lá no Ava. Ah, quem já fez o antigo, galera, pode me entregar o antigo. Eu vou até ser mais vou ser mais tranquilo, porque são duas séries, eu sei que é mais difícil, tá? Não tem problema. Vou ser mais tranquilo na correção. Mas quem, pô, se quiser esperar, vale a pena, porque o outro é mais fácil. Eu vou postar lá, e aí ele vai ser dividido em 5 classes, se eu não me engano. É igualzinho o exercício que tava ali. É 5 classes e probabilidade de ser menor do que 20, 200 números de 0 a 100, acho que é isso, se eu não me engano. Então, Tá aí eu vou bom. postar lá, tá? Mas não quero, como é que é? Ferrar ninguém não, que já começou a fazer e tal, não tem problema nenhum, tá, galera? Entreguem lá, não tem problema. E a prova já tá lá também, tá, galera? Já postada a prova, os dois são para entregar no mesmo dia 21. Os dois até dia 21, tá, galera? Não é no dia 21, até dia 21. Os dois podem ser feitos em grupo de até 4 pessoas. Show? Vamos lá, então. Deixa eu ver na minha tela? Sim. Sim. Sim, beleza. O que a gente vai dar hoje? A gente vai dar hoje isso aqui, ó, galera. Fácil pra caramba. A galera já olhou, já falou, desligar, não vou ver a aula de hoje. Valeu, valeu, beleza. Tipo, tomara que eu não precise dessa questão pra passar. Molinho de calcular, galera. Parada simples de calcular. Galera, isso aqui não, tipo, acho que eu só calculei isso aqui na vida, assim, na mão, quando eu tava na faculdade também. Nunca usei isso aqui na mão. Já calculei várias vezes correlação em vários programas, etc. Nunca calculei na mão. Uma trabalheira desgraçada que é pra calcular na mão. Então, assim, não vou. Só pra vocês saberem que existe essa fórmula, tá, galera? Mas mais importante do que vocês saberem assustar você, hoje eu botei a fórmula de cara, que já pra vocês, caralho, que isso? A aula de hoje tá diferente. O cara não dormiu bem, o cara tá. Mandarem no grupo, porra, a aula hoje foi uma merda, pessoa escrotão. Então, mas é só pra vocês verem que, tipo, na teoria, tem nego que dá isso aqui, tipo, isso aqui, porra, não faz o menor sentido. Vocês têm que entender o que é a correlação, tá? A ideia de correlação, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que se faz no Excel, que é muito mais simples que trem feio. Galera, sendo bem sincero com vocês, eu teria que parar pra ler. Tipo, eu já fiz essa fórmula na minha vida, mas eu teria que parar pra ler. Porque, cara, é uma parada muito esdrúxula. Tipo, tem um negócio aqui. Não tem menor necessidade, ninguém mais faz isso. Óbvio. Ah, se um dia você tiver numa ilha deserta e não tiver mais computador e não tiver mais nada e você não puder procurar no Google e tiver que fazer uma correlação. Aí eu acho que você vai estar preocupado mais com outras coisas do que fazer uma correlação. Então, acho que aí
fica do coração de cada um. Mas realmente, aí pode ser que você use essa forma. Mas de maneira geral, acho que não, tá? Então, qual que é a ideia da correlação, galera? Só falando um pouco dela, mais do que ficar... A ideia da correlação são números que andam... São coisas que uma se correlaciona com a outra, ou seja, uma afeta a outra, uma anda junto com a outra. Pô, professor, como assim? Deixa eu ver. Que nem eu já falei para vocês algumas vezes, por exemplo, existe uma correlação entre o nome da mocinha da novela, mocinha é muito coisa de velho falar mocinha, mas vamos lá, da mocinha da novela e o número de bebês que nascem com aquele nome, ou então de jogador de futebol e o número de bebês. Isso é uma quê? Correlação. Que tipo de correlação? Qual for o nome, quanto mais nomes tiverem, que nem aquele, né? Mais nomes tiverem na novela, maior o número de recém-nascidos com aquele nome. Então isso é uma correlação, ok? Por exemplo, recentemente, uma correlação que aconteceu: vendas online e número de casos de Covid. Se tu botar esses dois num gráfico, eu nunca botei, mas se botar, com certeza, o que vai acontecer? Vai ter uma correlação positiva. Por quê? Número de casos de Covid, quando começou a ter Covid, o pessoal começou a ficar em casa. Ficando em casa, o que aconteceu? As pessoas tiveram que começar a comprar online, certo? Então, as vendas online aumentaram. Então, correlação, galera, é tudo que se afeta o quê? Um afeta o outro, ou que anda junto. Só que aí tem um detalhe. Isso que eu estou falando é uma correlação positiva. Como assim é uma correlação positiva? Correlação positiva é quando a correlação é maior do que zero, tá? Mas a gente vai ver o número da correlação, mas é quando ela é maior do que zero. Qual que é a ideia da correlação positiva? É isso que eu falei. Um afeta o outro de maneira positiva. Então, sei lá, adubo e... Cara, olha onde é que eu tô indo. Adubo e produção de soja. Caraca, que maravilha. Adubo e produção de soja, eles têm uma correlação positiva. Quanto mais adubo, maior a produção de soja. Bom, dólar e preço do óleo. Quanto maior o dólar for, maior vai ser o preço do dólar, não. Maior vai ser o preço do óleo. Então, eles têm uma correlação positiva. Quanto maior um for, o outro também vai ser maior. Quanto menor o outro for... e se o dólar baixar? Se o dólar baixar, a tendência é o óleo de soja também baixar. Então, são variáveis que quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma cai, a outra também cai. Não é só subir, tá, gente? Mas quando uma cai, a outra também cai. Ok? Somatório é chato, né? Somatório é simples, mas é um negócio que dá um sustinho. Então, isso aqui é correlação, beleza? Correlação é sempre quando um número afeta o outro, tá? Mas isso que a gente falou até agora é uma correlação positiva, ou seja, um afeta o outro positivamente. Por exemplo, tempo que eu gasto fazendo exercício e o meu peso. Tem uma correlação? O que vocês acham? Tempo que vocês gastam, para vocês não pensarem em mim, ok? Tempo que vocês gastam fazendo exercício e o peso de vocês. Tem correlação? Acho que não. Tem. Eu tava olhando aqui, pelo que eu olhei aqui, mano, eu tô fazendo exercício, não tá rolando muito não, tô achando que não tem não. Na teoria, a não ser que a gente também esteja entubando na comida, na teoria tem correlação, né? Porque se você se exercita mais, a tendência é que seu peso diminua, né? É claro, você também pode pegar massa muscular, mas enfim, vamos ignorar isso. Então, a tendência é que o seu peso diminua. Só que o que acontece? Se você malhar mais, o seu peso vai o quê? Diminuir. Percebe que uma variável cai e a outra sobe. Beleza? Então, quando isso acontece, a gente chama de correlação negativa. Ok? Uma correlação negativa, uma afeta o outro, só que ela afeta o quê? De maneira negativa, não de maneira positiva, ok? Ou seja, quando uma sobe, a outra cai, ok? Correlação negativa. Quando uma sobe, a outra cai.
Beleza? Deixa eu pensar em outros exemplos de correlação negativa. Números de dias no mês e o meu salário. Número de dias no mês vai aumentando. Cara, eu penso nas piores correlações do mundo. E o meu salário vai o quê? Diminuindo. Então, isso é uma correlação negativa. Ok? Então, o número de dias do mês e o meu salário é negativo. Vocês conseguiram entender a ideia do que é a correlação? Correlação são coisas que andam juntas. Ok? Uma afeta a outra. Tá? Só que ou elas andam juntas as duas subindo, ou elas andam juntas uma atrapalhando a outra. Ou uma indo para o lado oposto da outra. Tá? O lado oposto da outra é a correlação negativa, e as duas andando juntas é a correlação positiva. E aí a gente vai ver que quando a gente calcular a correlação, lá no Excel normal, não vamos fazer essa coisa absurda, quando a gente calcular a correlação, quando ela for maior do que zero, significa que ela é positiva. Quando ela for menor do que zero, significa que ela é negativa. Beleza? Esse é o principal que a gente tem que saber quando a gente estiver calculando lá a correlação. A gente vai olhar se ela é uma correlação positiva ou negativa, que você vai querer ver como que uma variável afeta a outra. Beleza? Existe também uma correlação chamada correlação perfeita e também a negativa perfeita e tal. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, isso aqui não existe na vida real, tá? Correlação positiva perfeita e negativa perfeita, tipo, significa que as duas variáveis andam exatamente iguais. Tipo, se, eu aumento um pouquinho da outra, a outra também vai aumentar na mesma proporção, entendeu? Assim, na vida real, isso aqui é utópico. Tipo, a não ser que seja a mesma variável, tipo, eu me comparando comigo mesmo, isso não vai existir, ok? Uma coisa que afeta a outra, por exemplo, adubo. Se eu botar adubo todo, eu tô com esse negócio do adubo, né? Mas se eu botar muito adubo na planta, vai chegar uma hora que ela não vai mais gerar mais fruto, ela vai até morrer, ok? Por exemplo, funcionários e produção. Se eu tenho uma fábrica, eu contrato 10 funcionários. Eu vou produzir uma quantidade. Se eu contrato 20, uma quantidade. Se eu botar 500 funcionários, não vai aumentar o quê? Na mesma produção, na mesma proporção a minha produção. Eu posso contratar um monte de gente, daqui a pouco vai ter 500 negros dentro de uma sala. E não vai adiantar de nada. Começa a se tornar o quê? Improdutivo. Então, assim, não existe na vida real essa correlação perfeita. Essa ideia de você sempre consegue sempre a mesma causa e o mesmo efeito, entendeu? Sempre que você faz A, acontece B, perfeitamente. Isso não acontece na vida real, tá? A não ser coisas muito específicas, de, sei lá, remédio talvez aconteça, não sei, mas acho que nem isso acontece, porque mesmo vacina, por exemplo, você não vai ter correlação perfeita, porque tem gente que tem reação, tem gente que não tem. Então, assim, correlação perfeita, tanto a positiva quanto a negativa, não existe, tá? O principal é vocês saberem que é negativo. Mas elas seriam o quê? Correlação perfeita quando a correlação perfeita positiva é quando a correlação dá exatamente o quê? O número 1. Beleza? E a correlação perfeita negativa é quando ela dá exatamente o número -1. Show? Então, só para vocês saberem o número. Mas o principal é vocês saberem o acima de 0, que é correlação positiva, e abaixo de 0, que é correlação negativa. E entenderem que a correlação negativa é quando um atrapalha o outro, ou seja, um afeta o outro de maneira negativa, por isso o nome negativa, e o positivo é quando um cresce junto com o outro, ou cai junto com o outro, tá? E por último, a gente tem o sem correlação. Melhores correlações, exatamente isso. O sem correlação, galera, é o que mais existe no mundo. Por quê? É uma parada que não tem correlação com nada. Sei lá, eu vou pegar aqui correlação de número de brasileiros que moram nos Estados Unidos e venda de pneu no Brasil. Cara, melhores correlações, com certeza. O que uma coisa tem a ver com a outra? Número de brasileiros que moram nos Estados Unidos com venda de pneu no Brasil. Cara, teria que montar uma história muito boa para tu chegar numa história o cara vai sair do Brasil, então ele vai vender o pneu. Tu não vai conseguir. Então, assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, o sem correlação é quando essa correlação aqui dá 0, ok?
Quando a correlação dá 0, significa que é sem correlação, ou seja, um não varia com o outro. Um não anda com o outro. Aí tu vai falar, porra, pessoal, mas pra que eu quero um negócio sem correlação, caralho? Pra que eu vou comparar pneu com um nego nos Estados Unidos? Porra, inútil. Na verdade, tem vezes que você busca uma variável que não tenha correlação. Eu posso dizer, por exemplo, mercado financeiro, investimento. Se você tem um investimento numa determinada ação, digamos, você comprou, sei lá, a ação, pensa numa empresa qualquer que é Bradesco. Você comprou a ação do Bradesco. O que acontece? O Bradesco ele varia, certo? Esse investimento aumenta, diminui. Se você quer ter um bom investimento, o que você vai querer? Você não vai querer que todos os seus investimentos eles subam ou caiam juntos. Você vai querer que eles não tenham correlação entre si. Por quê? Porque isso diminui seu risco. Se um subir, o outro vai se manter constante. Se um cair, o outro se mantém constante. Então, investimento, tá, gente? Você busca muito que a correlação seja zero entre investimentos. Por quê? Porque quando a correlação é zero entre investimentos, você não está botando. É como se você não estivesse botando. Como é que é aquele ditado? Botar todos os ovos na. Não, botar todos os ovos na galinha, não, Vinícius. Porra, ninguém vai botar ovo na galinha. Todos os ovos no mesmo saco? Não lembro, galera. É a porra de um ditado assim. Que tem botar todas as na mesma cesta. Enfim, vocês pegaram. Botar todas as suas chances no mesmo lugar. É tipo isso, ok? Então, isso para investimento é muito bom. Isso aqui, investimento, na verdade, quando você está comparando, por exemplo, investimentos, mercado financeiro, etc., você busca investimentos que não tenham correlação um com o outro. Você quer que isso aqui seja o mais perto de zero. Então, isso aqui também é útil, tá? Quando é zero, ele pode ser útil. Às vezes, então, assim, dependendo do que você está analisando, você quer que seja sem correlação, ou você quer que a correlação seja negativa ou positiva. Depende do que você está analisando, ok? Mas é só para vocês entenderem o que é cada caso. A sem correlação, a correlação vai dar zero, não tem nada a ver um com o outro. Positiva, um ajuda o outro. Correlação acima de zero, negativa, correlação abaixo de zero. E a correlação, gente, ela sempre vai ser um número entre -1 e 1, tá? Não tem como a correlação ser 2, 3, não tem, tá? Então a correlação é sempre entre -1 e 1. Por isso que aqui eu botei menor que 0, maior que 0 e -1 e 1. Show? Então isso é correlação. Então serve... Beleza, o professor falou pra caralho aí, mas pra que eu vou usar? Serve para tu pegar duas variáveis e ver se uma varia junto com a outra. Ou seja, se uma afeta a outra, se as duas vão andar juntas, se uma tem alguma coisa a ver com a outra. É isso que tu quer. Quando tu faz correlação, tu quer ver isso. Essa parada aqui tem a ver com essa parada? Uma tá influenciando a outra ou não? É isso que eu quero ver. Eu quero ver, pô, sei lá, Covid, número de casos de Covid e número de escritórios que foram devolvidos. Um está afetando o outro? Os casos de Covid estão afetando o aluguel de escritórios? Provavelmente sim. E aí você faz uma correlação para ver se está afetando e o quanto está afetando. Ok? Então, correlação é para isso, é para você analisar duas variáveis. Você vai analisar uma variável em relação à outra. Como que as duas andam juntas e como uma influencia a outra. Beleza, galera? Então, essa aqui é mais a parte teórica, tá? Só tem que... Até aqui, ó, trago alguns exemplos que com certeza são melhores do que os que eu pensei agora. Gasto com propaganda em uma empresa. Vai aumentar o nível de venda. Tem correlação? Qual tipo de correlação é essa? Gasto com propaganda e nível de venda. Que tipo de correlação é essa? Nem sei se a resposta aqui não tá. Vamos lá, galera. Positiva. Exatamente. Positiva, porque tu vai gastar mais com propaganda, tua venda vai aumentar. Assim você espera, né? Mas vamos ver. Tempo de estudo e nota da prova. Essa aí vocês vão cagar. Tenho certeza que vocês vão falar negativa, vocês vão fazer gracinha, ou então não tem correlação. Porra, tempo de estudo e nota na prova, galera. Isso aí, vocês estudam mais. Positivo. Exatamente, Isso aí. positivo. Exatamente. Estudou mais, vai tirar uma nota maior na prova. Nível de renda e número de filhos. Essa aqui não é tão simples assim, não. O que vocês acham? Nível de renda e número de filhos. Eu acho Aí que é negativo. relativo. Negativo no sentido de quanto maior a Se os renda. filhos trabalharem, né, eu acho que vai aumentando, mas se não, aí
Depende dessa Entendi, eu circunstância. entendi sua ideia, mas a ideia é que seria filhos que não são economicamente ativos, tipo, não trabalham. Então a ideia aqui é tipo, quantos filhos tem um casal? E realmente é negativo, tá? Quanto maior a renda, menos filhos tem. Quanto menor a renda, mais filhos tem. Isso aqui é negativo. Então, normalmente, pessoas mais pobres têm mais filhos, pessoas mais ricas têm menos filhos, tá? Que é estranho, mas é verdade. Pô, temperatura e venda de cerveja, galera. Positivo. Positivo. Positivo, exatamente. Durante um momento pensa, porra, não tem nada a ver um com o outro. Mas tem, porque se tá mais calor, provavelmente vão querer tomar mais uma breja. E eu falando de breja, sexta-feira à noite, a galera tá tipo, porra, só fala não que eu tô salivando. Quanto mais gelado, né? Temperatura e venda de casaco de frio. É o contrário, nega. Não, aí a temperatura quanto menor, mais você vai vender casaco. Aí é o contrário, entendeu? Por quê? Quanto menor a temperatura, mais você vende casaco. Aí é o frio, entendeu? É uma pegadinha aqui. Anos de estudo e salário, galera. Positiva. Positivo. Quanto mais você estuda, maior salário. Parentesco com chefe e salário. QI e salário. Não, mentira. Caraca, que professor, mas é verdade. Ser filho do dono também influencia bastante. Deixa eu ver. Praga de gafanhotos no Azerbaijão. Caraca. E produção em Santa Catarina. Isso aqui seria o quê? Aí é 100, né? Aí é sem correlação, sem correlação. Ok, aí um é sem correlação. Talvez, se for, por exemplo, tem coisas que teve uma febre suína na China. Na verdade, não foi febre suína, tá? Foi alguma outra doença que teve na China em suínos. Não afetou a nossa produção de. Produção de suínos é ótimo, mas a nossa criação de suínos. Mas aumentou o preço dos porquinhos, da carne de porco. Então, não afeta a produção, mas afeta o preço. Mas, enfim, só para vocês saberem. Esse aqui, no caso, seria sem correlação mesmo. 2020 é bem, né? Gafanhoto. Teve aquela praga lá que. Será que chega no Brasil? Será que não chega? Mas não chegou, não. Mataram antes. Deu tempo. Tacaram mortem neles. Mas aí você tem que tomar cuidado com uma parada, galera. A gente tá falando aqui de regressão, mas ou correlação também, né? Regressão a gente vai falar na aula que vem, mas correlação. E a gente tem uma mania de fazer correlação que se chama correlação espúria. Qual que é a ideia da correlação espúria? Existem coisas que às vezes andam juntas, tem uma correlação positiva, ou seja, se a gente calcular a correlação, elas vão dar um número maneiro. Ou seja, se eu calcular a correlação, vai dar, sei lá, maior do que zero. Não vai dar 100 correlação, vai dar maior do que zero. Porque as coisas estão sim andando juntas, mas você tem que parar e olhar se uma coisa tem a ver com a outra. Não é só calcular o número, você tem que ver, porra, faz sentido essa parada ter a ver com essa? Aí tem um dado aqui, ó. Produção de café no Brasil de 95 a 2007 e número de obesos nos Estados Unidos de 95 a 2007. Aqui, a correlação é positiva. Quanto mais o Brasil produz café, tem mais obesos nos Estados Unidos. Correlação positiva, se tu fizer a correlação, vai dar maior do que zero. Tu vai falar, porra, então tudo a ver. Matei agora. Só a galera lá comer Mac que aqui a gente vai vender mais café. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver com a outra. Ok, galera? Então, assim, a correlação, ela ajuda você. Caso você saiba que uma variável anda com a outra, e tiver uma boa história para contar, beleza. Mas, assim, você não pode só deu a correlação positiva ou negativa e, tipo, oh, já estamos benzão. Não, tá? Você tem que olhar as duas variáveis se uma tem a ver com a outra. Eu sempre falo de um jogador no Arsenal que fazia gol, o Ramsey. Sempre que ele fazia gol, morria uma celebridade. Sempre que o cara fazia gol, morria uma celebridade. E aí fizeram uma correlação, tipo, o número de vezes que ele fez gol e mortes de celebridades. E deu correlação positiva. Ou seja, quanto mais gol o cara fazia, mais celebridade morria. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver, ok? Então tomem cuidado com essas paradas de tipo... coisas que não tem nada a ver. Eu trouxe até uma outra aqui, ó.
filmes do Nicolas Cage e pessoas que se matam na piscina. Tem uma correlação, ó, tá andando junto as variáveis. Correlação positiva. Pô, significa que o nego tá vendo o filme com o Nicolas Cage tá se matando? Não. Mas, tipo... Professor, seria tipo uma coincidência essa espúria? Desculpa, fala de novo que eu não te ouvi. Seria tipo uma coincidência, né, no caso. Isso, uma coincidência. Exatamente, é uma coincidência. São duas coisas que andam parecido, mas não tem um porquê. Elas andam parecido porque é coincidência mesmo, tá? Entendi. Então, assim, Entendi. a correlação ela não vai te dar todas as respostas. Normalmente, você só faz a correlação depois que você já tem uma história, depois que tu já pensa, pô, que nem eu falei, o Covid provavelmente o Covid vai gerar uma vacância em escritórios, né? Porque as empresas vão entregar escritórios porque vai ter mais home office. E aí você faz a correlação entre vacância, escritório e Covid. Mas você criou a história antes, ok? Porque se tu sair botando só correlação uma com a outra, uma em relação à outra pode dar problema, tá? Até, não sei se já ouviram falar do negócio chamado Big Data. O que é Big Data? Tu pega um monte de informação computador, né? Não é tu programa para pegar uma porrada de informação de tudo quanto é tipo da empresa, do mercado, e aí tu começa a fazer correlação uma com a outra. É bom porque tu vê variáveis que tem muita correlação, mas no final tem que ter um humano para falar, mano, peraí, essa porra não tem nada a ver uma com a outra. Beleza? Então, só para vocês entenderem que nem todas as respostas vão estar na correlação. Tá? Agora, galera, que nem eu sempre faço, vou passar aqui para o Excel com vocês. Vamos dar uma olhadinha legal, pô, maneiro, mas como é que a gente vai calcular isso? Vamos calcular então aqui uma correlaçãozinha, peraí. Deixa eu passar aqui para o Excel, para vocês verem comigo. Tá. Vamos lá, vamos fazer aquele nosso padrão de aleatório entre. Só para gerar uma amostra, tá? Só para gerar uma amostra qualquer. Aleatório entre, vamos botar inferior. Não vou botar muito grande, não. 0, superior, 20. Beleza. Vou gerar uma amostra aqui até o 18. Pã. Fazer a mesma coisa para cá. Agora a gente tem duas populaçõezinhas aqui, tá? Como é que a gente faz? Correlação, a primeira coisa que vocês têm que saber não dá para fazer correlação de uma população de uma amostra só. Você precisa sempre ter o quê? Duas. Beleza? Você não pode fazer de uma só. Você sempre vai comparar uma com a outra. Show? Então, por isso que até naquele exercício eu tinha pedido duas. Na prova tem o exercício de correlação, eu peço para vocês gerarem duas. Porque não tem como você fazer correlação sozinho. Então, por isso vocês vão precisar gerar duas amostras ou duas populações aqui de aleatório entre, tá? Porque vocês vão comparar uma com a outra, tá? A correlação é sempre comparativo. Beleza? E aí, deixa eu ver. Vocês vão usar essa fórmula aqui, Correl, tá? Aí vocês selecionam a primeira matriz, a segunda matriz. Ou seja, a primeira amostra e a segunda amostra. E ele vai te dar a correlação de uma com a outra. Ok? Isso aqui é a nossa correlação. Então, vou repetir que eu sei que essa parte... Vocês ficam, peraí, que essa parte é importante. Essa porra é que eu vou fazer. Então, vamos lá. Como é que você faz a correlação entre duas coisas, qualquer que você queira, galera? Eu posso pegar a idade, qualquer coisa. Aqui, no caso, eu gerei duas amostras aleatórias. Como é que você faz? Você seleciona, bota aqui igual, Correl, tá? Não sei se vocês estão vendo. E aí, primeiro você seleciona uma amostra, ponto e vírgula, vocês vão selecionar a outra amostra. E aí vocês vão ter a correlação de vocês, beleza? Essa correlação aqui, galera, quanto é que ela deu? 0,00598. Ou seja, ela deu muito perto de zero. Faz sentido? Faz. Por quê? Qual que é o nome dessa fórmula aqui? Aleatório entre.
ela é justamente para serem números aleatórios. Ou seja, esse número aqui não tem nada a ver com esse não tem a ver com esse não tem a ver com esse. É uma parada aleatória, uma parada que não tem o quê? Correlação entre si. Ok? Não tem correlação entre si. Por quê? Porque, cara, a gente gerou dessa maneira. A gente gerou um negócio que é para ser aleatório. Então, provavelmente, na prova de vocês, vai dar algo semelhante a isso. Ah, professor, mas o meu deu um pouco maior, deu um pouco menor. Tudo bem, pode acontecer de ter uma coincidência de dar um pouco maior ou menor. Não pode dar meio. Aí deu algum chabu. Beleza? Mas a ideia do aleatório entre, você comparar duas variáveis aleatórias entre, é justamente isso. Elas vão dar muito perto de zero. E quando dá perto de zero é o quê? Como é que a gente fala lá? É correlação positiva, negativa? O que é? Sem correlação. Exatamente, sem correlação. Então, como é que vai ser na prova? Ou eu vou dar para vocês, não tem mistério, eu acho que eu pedi para vocês calcularem. E aí vocês vão fazer a correlação, e aí dependendo de quanto der correlação, vocês vão me dizer se a correlação é positiva, negativa ou sem correlação. Beleza? Digamos que eu tivesse aqui, vamos lá, vou botar uma parada que com certeza tem correlação. Vendas e... Deixa eu ver... Que eu botei? Gasto com marketing. A gente tinha falado. Vou criar aqui. Digamos, no primeiro mês a empresa gastou 50, vendeu 80. No segundo, ela gastou 70, vendeu 110. Terceiro, gastou 80, vendeu 115. Aí aqui deu uma diminuidinha, só para ficar legal, para também não ficar sempre a mesma coisa. E aqui diminuiu de vez, que acabou a grana. E aí vendeu 65. Beleza? Assim, galera, quanto mais você tiver de amostra, ou das duas, melhor, tá? Mas, aqui no caso, eu vou usar pouquinho só para vocês terem essa noção. O que vocês vão fazer? A mesma coisa. Igual Corel, beleza? E aí, ó, aqui até já tá no automático, já vem no automático. Pá, olha a diferença que deu. 0,93. Ou seja, os gastos de marketing estão bem ligados à venda. Ok? Essa correlação é de que tipo? Maior do que zero é uma correlação positiva. Ok, galera? Então, assim, gente, correlação que vocês usam para muita coisa. Vocês podem usar para basicamente qualquer coisa, qualquer dado que vocês quiserem, vocês podem usar correlação. Para analisar uma empresa, por exemplo, você quer analisar se, o gasto de marketing está funcionando na venda. Você vai e faz uma correlação. Se tu vê que a correlação está negativa, é porque não está funcionando. Por exemplo, uma que eu uso, tá? No meu trabalho. Eu faço o quê? Eu comparo o preço do produto com a venda. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente quer ter uma correlação o quê? Negativa, certo? A ideia é que você quer ter uma correlação negativa. Por quê? Quanto o preço menor ele for, mais você vai vender. Mas nem sempre isso acontece, tá? Às vezes fica um negócio assim, às vezes o preço aumenta. Produtos de luxo, por exemplo, não funciona assim. Coisas que são de marcas mais caras, é bizarro, mas você vende... Às vezes você vende mais com um preço mais caro. Porque aí dá a entender que o teu produto é original, entendeu? Então, assim, isso é feito para muita coisa, tá, gente? Isso aqui é correlação, é uma parada básica. Por exemplo, se um dia vocês quiserem, no TCC de vocês, fazerem uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou ver. Vocês podem analisar a correlação entre os estudantes universitários e, sei lá, quanto eles sabem de educação financeira, por exemplo. Vocês podem fazer estudantes universitários e quanto eles têm investido, vocês fazem uma correlação. Então, assim, dá para fazer correlação de muita coisa, tá, galera? E correlação, tipo, às vezes tem TCC, que é só uma correlação. Tá? Os caras fazem um monte de coisa e fazem uma correlaçãozinha moleza no final, tipo essa aqui no Excel, e faz um TCC baseado nisso. Você só tem que pensar em duas variáveis em que você acha interessante ver se uma afeta a outra ou não. Beleza, galera? Deu para entender direitinho, correlação, como funciona? Se desse negativo aqui,
seria correlação negativa. Então é isso que eu espero do trabalho de vocês. Vocês acharem o tipo de correlação que é positiva, negativa ou sem correlação e calcularem a correlação. Se eu não me engano, deixa eu até ver aqui qual que é a questão da prova disso aqui. Deixa eu abrir a prova de vocês aqui, peraí. Deixa eu até ver o que eu pedi para vocês. V2 estatística. Se eu não me engano, é a questão B. Deixa eu até botar aqui para vocês verem. Questão B. Deixa eu compartilhar a tela que é mais fácil. Questão B aqui, ó, que eu falo, calcule a correlação entre as variáveis da letra A. Na letra A eu peço para vocês gerarem 2 amostras e aqui vocês vão calcular a correlação e vão me dizer qual é o tipo de correlação dela, se é correlação positiva, negativa ou sem correlação. Beleza? É isso que eu espero de vocês. Então aqui, ó, na prova a gente já tem A1, que é ver se a distribuição é normal, que a gente viu na aula passada, A2, que a gente viu hoje, e a última aqui, que é de probabilidade. Fica faltando só a regressão linear, que a gente vai ver na aula que vem. Beleza, galera? Entenderam? Foi? Não sei se eu fui muito rápido, mas eu acho que é um negócio relativamente fácil. É difícil se você ficar olhando aquela fórmula esdrúxula, mas se você entender o que você está fazendo, é simples e muito útil. Foi, galera? Foi de boa. professor. Show, então. Beleza, então, galera. Boa noite aí para todo mundo. Vou liberar vocês aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida de APS, prova, pode mandar lá no AVA que eu vou dar uma olhada, tá? Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Ótimo final de semana. Valeu, vocês também. Boa Fechou noite, aí. Valeu, boa professor. noite aí pra você. Boa Boa noite. noite, professor. Bom fim de Professor, deixa eu só semana. tirar uma Obrigada. dúvida. Claro, fala aí. A relação a gente vai realizar, então, de todos os números que foram gerados que a Das gente duas vai séries. fazer. Isso aí. das duas Isso aí. séries. Não é isso? Isso aí. Você vai selecionar todos os números de uma e todos os números da outra. Não, beleza. Tá. Beleza? Obrigado. Tá? Valeu, boa noite.